As pessoas da minha cidade me julgam tanto, mas elas não entendem o real motivo pelo qual eu dei o meu filho. Bom, eu morava numa cidade do interior, junto com os meus pais, na época em que tudo isso aconteceu, e era uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Era assim, acho que não tinha uma pessoa na cidade que a gente não sabia quem era, ou pelo menos de que família que vinha. E eu era criada, né, pela minha mãe e pelo meu pai, e tinha mais o meu irmão, que era mais novo do que eu. Eu sempre tive de tudo em casa, meus pais sempre foram muito esforçados, sempre foram muito trabalhadores, então eu nunca tive assim necessidades. Tudo que eu queria, minha mãe e meu pai faziam de tudo para me dar, então a gente tinha assim uma vida muito boa. E até aquela época da minha vida eu nunca tinha passado por nada que me traumatizasse. Até que teve uma vez, quando eu já estava com 15 anos, que o irmão da minha mãe, que morava em outro estado, foi até lá para visitar a família. Nessa cidade morava toda a família da minha mãe. Meus avós, tios, primos, e ele era o único que morava fora, porque ele trabalhava fora. E ele foi lá depois de anos para visitar a família. Só que esse cara, gente, ele era assim, uma pessoa tão ruim, sabe? Algumas pessoas da família falavam, inclusive isso dele, que ele não era uma pessoa de confiança, que não queriam perto e tal. Outras pessoas que eu acho que nunca viram nada não acreditavam. Então, assim, metade da família gostava dele, metade da família não gostava. A minha mãe era uma que gostava dele porque ela falava que ele nunca tinha visto nada de errado da parte dele. Então ela acabou acolhendo ele dentro da nossa casa. E aí uma noite, onde eu fiquei sozinha com ele dentro de casa, ele acabou abusando de mim. E assim, foi um trauma tão grande pra mim, porque eu era virgem, eu nunca tinha ficado com nenhum homem, eu já sabia sim o que significava tudo aquilo, mas eu nunca tinha ficado com nenhum homem. E ter feito do jeito que foi as coisas pra mim foi muito traumatizante. Claro que eu fiquei morrendo de medo, ele me ameaçou de todas as formas possíveis, mas eu já tinha tido essa educação dentro de casa, né? A minha mãe já tinha me ensinado quando quem podia tocar o quê, quando eu não queria, eu tinha que falar não, se aconteceu uma coisa, eu tinha que falar pra ela, então eu e minha mãe tinha muita liberdade com ela. Então eu já sabia que eu ia contar, e né, ameaçando ou não, eu já sabia que eu ia contar. Quando foi no dia seguinte, eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido, e na hora que eu contei que não estava em casa, ele tinha saído, e aí eu contei pra minha mãe, né, o que tinha acontecido e tudo. E a minha mãe me acolheu, meu pai me acolheu. Eles falaram que nós iríamos denunciar ele, que eles iriam me apoiar e tal. E realmente eles me apoiaram muito. Só que justamente nesse dia, o irmão de uma outra moça, que esse meu tio já tinha abusado, acabou encontrando com ele na rua e matou ele no meio da cidade. Antes que ele pudesse voltar pra casa e antes que os meus pais pudessem, sabe, tipo, questionar, brigar e ir pra cima. Enfim, ele acabou realmente falecendo, então foi aquela loucura, né, da família e tudo, enterro da Lore. E os meus pais, eu acabei falando que eu não queria que eles contassem pra ninguém. Não tinha mais sentido levantar uma denúncia contra ele. Ele tava morto. Ia fazer o quê? Então não tinha sentido. Mas eu implorei pros meus pais para que eles não contassem pra ninguém o que ele tinha feito, porque eu morria de vergonha, gente. Eu tinha muita vergonha. Eu ainda tinha na minha cabeça que de alguma forma a culpa era minha, sabe? Eu tinha muita vergonha que as pessoas soubessem o que tinha acontecido. Então eu pedi para os meus pais para que eles não contassem para ninguém. Eles concordaram desde que eu aceitasse fazer terapia e tudo, então eu aceitei. Mas 2 meses depois veio a notícia. Eu estava grávida. Ele, né, antes de ir, ainda tinha deixado o filho dentro de mim. E aí a minha mãe falou, né, que eu tinha o direito de interromper a gravidez se eu quisesse e tudo. Só que, gente, o meu sonho de vida sempre foi ser mãe. Eu sempre falava pra minha mãe que eu iria casar, que eu iria ter uma família, que eu iria ter um filho e tudo. Então eu não tinha coragem de interromper aquela gravidez. Mas eu também não tinha coragem de ficar com aquela criança. Sabe? Eu acho que o meu desejo, assim, de botar uma criança no mundo falou mais alto. E eu falei, não, eu não vou interromper essa gravidez, mas eu também não quero ficar com essa criança. Não é justo e tal. E aí eu conversei muito com a minha mãe e pedi pra ela pra que eu seguisse, né? Conversei com ela, falei que eu queria seguir a gravidez até o final, mas que quando a criança nascesse eu queria entregar pra adoção. E a minha mãe concordou comigo, disse que se aquilo era o que eu queria, então que ela iria me apoiar. E de fato ela me apoiou. E assim, todo mundo da família pensava que eu estava grávida de algum namoradinho, de alguém, qualquer pessoa. Tanto que eles falavam muito de mim, falavam da minha mãe, isso que é culpa era da minha mãe, que ela tinha me dado muita liberdade, de mim, que eu era uma irresponsável, que eu tinha destruído meu futuro e tal. Mas a gente sempre ignorava. Tanto que nessa época minha mãe se afastou muito de toda a família, porque a minha mãe começou a odiar o meu tio, né? O irmão dela e os meus avós não aceitavam. E enfim, ela acabou se afastando. E nisso, quando a minha filha nasceu, a gente já tinha encontrado uma família que iria adotar.
E a gente entregou ela para eles. Era uma família que era um casal que precisava muito, que a mulher queria muito ser mãe, ele queria muito ser pai, ela não podia engravidar. É claro, a gente fez tudo por baixo dos panos, né? Porque se a gente fosse para a justiça, entregasse para adoção e tal, eu tinha muito medo de entregar, na verdade, para adoção, porque às vezes as crianças acabam não sendo adotadas. Ou a gente já viu muito caso também de crianças que são abusadas dentro dos abrigos, então eu não queria entregar assim para adoção. Então a gente já tinha encontrado um casal que queria, eles não moravam nas cidades, eles eram amigos de outros conhecidos da minha mãe. Então a gente acabou entregando para eles. Era um casal que tinha muita condição, que realmente queriam construir família, tinha ótimas referências, então a gente entregou. E aí, quando eu tive meu filho, 10 pessoas começaram a ver que eu não aparecia com ele em lugar nenhum, porque eu não dava satisfação pra ninguém. Começaram a questionar, e aí, cadê teu filho? Cadê teu filho? E a minha mãe nunca respondia a ninguém, eu nunca respondia a ninguém, mas as pessoas já tinham entendido, né? Eu tinha dado a criança. Então, as pessoas começaram a falar, né? Dizendo que além da minha mãe ter me dado muita liberdade, minha mãe era responsável, eu era responsável, eu ainda tinha dado a criança, que eu realmente era um monstro, que eu não valia nada, que eu tava brincando com a vida e tal, enfim, coisas assim. E a minha mãe acabou tendo tanta briga na família por conta do meu tio, que a gente acabou se mudando. Meu pai conseguiu transferência do emprego dele, né? A mesma empresa que a gente trabalhava também tinha em outra cidade. Então ele pediu transferência e a gente acabou se mudando, porque nem contato mais com a família a minha mãe não quis, porque todo mundo defendia meu tio a todo custo e a minha mãe não aguentava mais. E aí, até hoje, as únicas pessoas com quem a minha mãe ainda tem contato são as pessoas do lado da família, que sabem como ele era uma pessoa ruim, e ainda mais depois, né, que saiu o caso do rapaz que tinha matado ele porque ele tinha abusado de outra moça e tal. Enfim, hoje eu já tenho a minha família, eu já sou casada, tenho uma filha, uma outra filha, né, com o meu marido. Meu marido sabe de toda a história, eu nunca quis esconder isso dele. E assim, eu não me arrependo de ter dado aquela criança, sabe? Porque eu acho que eu não conseguiria ser a mãe que ela merecia. Mas eu também não me sentia no direito de interromper aquela gestação. E é claro, nada contra quem também toma a atitude de interromper casos desse tipo. Eu acho que cada um sabe onde cala aperta, cada um sabe de si e ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém.